Bom dia grupo dos anos 80. Hoje eu quero, nesse dia, nessa sexta-feira santa, sexta-feira ao qual Jesus de Nazaré, sendo obediente até a morte de cruz, ele vai para a cruz, mas eu queria falar algo bem interessante na hora da traição de Judas. Algo muito difícil da gente entender de um traidor sendo seu amigo. Eu quero ler esse relato que se encontra no livro de São Lucas. É um médico, entendeu? Jesus, dos 12 discípulos, não tinha médico, mas Lucas depois ele veio para... Ele como médico soube que um homem tinha ressuscitado. Ele sendo filho de uma judia com um grego, com um senhor grego, pai dele, ele veio da Grécia para conhecer o pessoal que tiveram com Jesus, desse homem misterioso que tinha ressuscitado. E ele veio na viagem, teve um milagre nesse navio, lá teve uma peste bubônica e ele curou muita gente, porque os filhos de Deus, aqueles tementes a Deus que ele chama para o seu ministério, ter esse privilégio de impor as mãos e Deus curar através dos seus filhos e das suas filhas. Então esse relato de Lucas, ele fala aqui no 47 do capítulo 22 de Lucas, ele diz assim: falando ele ainda, quando chegou uma multidão e um dos 12, ou seja, um dos discípulos, um dos 12 chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traiu o filho do homem. O que estava ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus o acudiu, dizendo: deixa, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Ou seja, vendo aquele relato, e Judas foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A gente às vezes vende a nossa comunhão com Deus tão pouca coisa, tão coisa simples. Deu para comprar um campo, para fazer cavernas, para um lugar de rocha, para fazer túmulo para os peregrinos. Depois um dos sacerdotes pegou esse dinheiro. E eu vendo aqui esse relato, quando Jesus chamou ele de quê? De amigo. Amigo, para que viesse. Por que Jesus chama um cara desse de amigo? Porque ele era amigo dele. Ele sabia que ele roubava a bolsa, ele sabia que ele era o traidor, mas ainda tinha ele como amigo. Será que a gente teria? Será que a gente botava um caixa para fora se ele estivesse roubando? Será que a gente ainda tinha ele como amigo? Será que a gente não excluía ele no Facebook? Ou sairia do grupo com raiva de um irmão, de um amigo, de um batalhador, um soldado? E eu quero falar sobre essa obediência de Jesus. Primeiro, os inimigos, ele te leva a algo bem interessante. Ele te leva para a morte. Os amigos não. Lá na frente tem um relato de Pedro, que Pedro disse que não, Senhor, o Senhor não vai para a cruz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus chama Judas de amigo e por que chama Pedro de Satanás? É porque Jesus ele ia morrer para preservar, para nos salvar. E se ele não fosse para a cruz, o projeto de Pedro, mesmo amigo dele, era dizendo que ele não iria. Satanás estava usando uma parte bondosa, que às vezes a gente usa para as crianças, que não, eu amo meus menininhos, eu não vou repreendê-los. E Jesus o repreendeu: para trás de mim. A ação de Pedro foi satânica. E Judas, ele ajudou a Jesus a ir para a cruz, porque na hora os religiosos, com inveja dele,
o mataram, mas nem sabiam que iam pagar caro. Mas o sumo sacerdote, quando Jesus morre na cruz, diz: Pai, está consumado, que houve um tremor. A Bíblia diz que as pedras se fenderam, ou seja, se racharam. Houve trovão, escuridão, e houve tremor. E na hora que houve tremor, caiu muita coisa, derrubou casas. E o sumo sacerdote, que ordenou a matar ele, Jesus foi morto pelo Pai. O Pai enviou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, e se morrer, vai para a vida eterna. Ou seja, Jesus, ele obedeceu ao Pai. E ele, através desse ato, foi para nos dar vida. Por que que isso é verdade? Quem foi que escreveu esse livro? Um cara que soube do relato e escreveu, inspirado pelo próprio Deus. São relatos que estão em outros livros, em 4 livros. Por que 4 livros? Porque na época você só podia ser algo verdadeiro se tivesse 2 ou 3 testemunhas. Deus colocou 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembre-se da verdadeira mensagem de Jesus, foi através dos discípulos. Quando os discípulos disseram: ele ressuscitou, nós vimos ele nos ensinou ressurreto por 40 dias. E quando os perseguidores de Jesus vinham, os discípulos se entregavam, porque ele disse: eu quero encontrar ele. Ou seja, eles tinham certeza que Jesus ressuscitou. Amanhã faz aniversário, embora que não seja a data, mas simbolicamente faz aniversário que Jesus morreu. Mas domingo faz aniversário do maior presente do ser humano, para concluir: a ressurreição. A nossa vida é depois da morte, meus filhos e minhas filhas. A nossa vida, a vida é depois da morte. Por isso que a gente diz: a paz do Senhor. E o que é que significa a paz do Senhor? Certeza que é filho, certeza que foi perdoado e certeza que vai morar no céu. Você quer um presente maior do que esse? Boa noite, bom dia, boa tarde. Porque para Deus não tem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Porque Ele é luz, Pai do Senhor para todos. Em nome de Jesus.